Então, comecemos. Boa tarde a todos. Eu sou Jorge Biasi. Vou apresentar para vocês, junto com o professor Alceu, a disciplina de Planejamento, Programação e Controle de Operações. O professor Alceu já deve ter apresentado para vocês o programa da disciplina. Eu serei responsável pelos temas de previsão de demanda e gestão de estoques. A abordagem é um tanto quanto quantitativa, para não dizer totalmente quantitativa. É uma preocupação necessária, porque no final das contas as empresas precisam tomar decisões de forma a maximizar o resultado econômico, seja maximizar o lucro, minimizar os custos, independentemente da natureza da empresa, se for privada ou se for pública, ou terceiro setor, ou o que mais tentarem por aí. Então, a preocupação é orientar a tomada de decisão e a gente vai ver alguns modelos. Na medida do possível, eu vou tentar fazer o casamento entre o que a gente está vendo aqui às quintas-feiras, com o que o professor Alceu apresentará às terças-feiras, que a relação é bastante grande. Existe uma troca de dados, de informações, de conhecimentos necessários entre as duas áreas. E, claro, tentando fazer ligação também com outras decisões operacionais da empresa, que certamente existem, decisões estratégicas, além das operacionais que a gente vai tratar nessa disciplina. Eu não vou gravar a aula, infelizmente estamos começando de novo remotamente. Para mim já passou da hora, já faz um ano para mim, mas não sou eu que mando. Qualquer dúvida, isso aqui é uma aula normal, certo? Tirando o fato de que eu estou em casa e vocês provavelmente em algum outro ambiente, eu peço que vocês sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento, como vocês fariam na aula presencial. Só não vai dar para levantar a mão, eu não vou enxergar a mão levantando, e possivelmente não vou nem enxergar o chat. Então, por favor, a hora que alguém precisar tirar alguma dúvida, simplesmente interrompa a minha fala, sem problema nenhum, não guardarei ressentimentos. Tirem as dúvidas assim que elas aparecerem. Certo? Os assuntos vão se complicando ao longo das aulas, as técnicas vão sendo cada vez mais complexas, então é importante que vocês não carreguem as dúvidas. A qualquer necessidade, interrompam a minha fala, sem problema nenhum. Vocês têm um material disponível já no e-disciplinas. Existe a apostila de previsão de demanda, a apostila de gestão de estoques, e existem vários arquivos que a gente vai usar ao longo das aulas, em Excel, que dão suporte ao entendimento operacional de algumas técnicas. Haverá também as lousas que eu vou construir ao longo das aulas, usando aqui ou o Excel ou o Paintbrush, como se estivesse desenhando na lousa, certo? Em alguns momentos os gráficos ficam até melhores aqui na tela. Na lousa, nem sempre tão claro. Certo? Então, bem-vindos novamente. Qualquer questão é só interromper. Quem precisar assistir no outro horário, fique à vontade. Espaço não é problema. Eu não recomendo, não cobro, né? Eu até recomendo. Eu não cobro leituras para as aulas. Eu sugiro que vocês participem das aulas. Não que elas sejam grande coisa, mas é mais fácil entender os conceitos e as técnicas acompanhando as explicações. As apostilas e mesmo os livros são sempre um pouco mais complexos de entender, porque a gente não consegue tirar dúvida quando está lendo alguma coisa. Ou quando está vendo um vídeo, certo? Um vídeo gravado também não é muito diferente de um livro. É muito diferente para mim de uma aula interativa, em que as pessoas tiram as dúvidas à medida que elas aparecem. Tá? É por esse motivo que eu espero voltar o mais breve possível para a sala de aula. É muito cômodo dar aula daqui de casa. Não pegar trânsito, né? Não estou de bermuda dando aula, certo? Tudo bem que eu já conheci professores que davam aula de bermuda e chinelo. Alguns não tinham nem essa preocupação. Mas a questão é que a aula presencial
ela certamente é melhor. Não tem como ser nem igual, é certamente melhor. Toda tecnologia que a gente pode usar à distância, a gente pode usar presencialmente, com a vantagem de ter o professor para ajudar os alunos para discutirem entre si. É assim que a gente evolui. Mas vamos lá. Bom, também olhar para a minha cara não adianta muito, certo? Eu vou interromper aqui para não ter dados a mais sendo transmitidos. Eventualmente, se eu precisar que vocês vejam as minhas mãos se movimentando para tentar esclarecer alguma coisa, eu volto aqui a minha câmera. Quem quiser desligar a própria também, fique à vontade. Vai ser tudo verbal e visual na tela. Bom, operacionalmente, alguma questão? Professor, plantão de dúvidas. Hein? O senhor pode tirar dúvidas a qualquer momento, é só mandar e-mail. Terei prazer em responder. Legal, Se obrigado. necessário, a gente começa um pouquinho antes da aula, fica um pouquinho depois. E à medida que vocês forem estudando, as recomendações de leitura estão no programa da disciplina. Qualquer dúvida é só mandar e-mail, responderei assim que possível. Se não, no comecinho da aula seguinte, é só me apresentar a questão e a gente discute. Combinado, obrigado. Obrigado. Ok. Previsão de demanda é absolutamente fundamental para a imensa maioria das empresas, particularmente quando as empresas têm alguma estrutura física significativa. Ou seja, se alguém monta uma loja, você precisa dimensionar o tamanho da loja, quantas pessoas farão o atendimento, quais os equipamentos necessários para atender os clientes e assim por diante. Se alguém vai construir uma fábrica, a gente tem de ter uma previsão de demanda para poder novamente dimensionar a necessidade de recursos, máquinas, pessoas, energia, espaço, dimensionar os modais de transporte que a gente vai utilizar para receber os materiais, para depois entregar os produtos. Se alguém tem um ambiente de prestação de serviços, um restaurante, um hospital, uma repartição pública, todo o dimensionamento está baseado em previsão de demanda. A gente monta a estrutura de acordo com a demanda prevista. Se você monta uma estrutura muito superior à sua demanda futura, você tem uma alta ociosidade, consequentemente, possivelmente você nunca vai ter o retorno sobre o investimento, porque você gastou demais para atender pouca gente. O contrário também pode ser ruim, porque se você montar uma estrutura muito enxuta, você não consegue atender adequadamente os seus clientes. Isso pode fazer com que você perca dinheiro ao longo do tempo, porque os seus concorrentes podem montar as estruturas mais rapidamente. Para quem trabalha em órgãos públicos, o dimensionamento é fundamental para a gente atender adequadamente o nosso público, os nossos munícipes. Ou seja, lá a instância em que estivermos analisando o problema. No médio e no curto prazos, é o problema que a gente vai ter aqui nessa disciplina, é planejamento, programação e controle de produção, ou planejamento, programação e controle de operações e estoques, os nomes parecidos que a gente tem por aí. Eles tratam de planejamento de médio prazo e de programação de curto prazo. Então, o que é o planejamento de médio prazo? Estamos pensando num horizonte de planejamento de 12 meses, normalmente, com detalhe mensal. Então, a empresa vai decidir o que fazer a cada mês dos próximos 12 meses. É o que vocês vão ver em planejamento agregado, com o professor Alceu, logo de cara. Essa preocupação é necessária porque a gente pode achar conveniente antecipar a fabricação de alguns produtos ou de alguns semi-acabados, alguns intermediários, nos momentos de demanda mais baixa, formar estoques para a gente atender os picos de demanda. Isso é bastante comum quando a gente tem sazonalidade de demanda. E, eventualmente, sazonalidade de oferta vai ter algo semelhante, só que do outro lado. No curto prazo, a gente vai decidir o que fazer com os recursos da empresa a cada dia, a cada instante, praticamente quase que de forma contínua, com um horizonte de planejamento provavelmente menor, de 1 mês, 2 meses, normalmente não mais do que isso, e a gente revê os planos de produção de médio prazo e os programas de produção curto prazo, à medida em que se faz necessário.
Então, normalmente, o planejamento agregado vai ser revisto a cada mês. A programação da produção vai ser revista a cada dia ou a cada semana. Normalmente, não mais do que isso. Então, no médio prazo, nós não estamos mais tratando de definir estrategicamente o dimensionamento da operação da empresa. Nós estamos decidindo como usar a estrutura disponível. É isso que a gente vai ver nessa disciplina. Então, para isso, a gente precisa, quase sempre, fazer uma previsão de demanda, para que a gente possa programar e planejar as nossas necessidades de recursos, compra de material para colocar nas operações da empresa, montar a carga de trabalho das pessoas, dimensionar espaços, dimensionar estoques sazonais, se for o caso, e assim por diante. Então, a previsão de demanda ela é o primeiro passo para um planejamento bem feito. A gente não consegue planejar se a gente não tiver uma demanda prevista. Se a gente não sabe quem vai atender, qualquer decisão está igualmente certa ou errada. Então, a primeira preocupação que a gente tem é qual é a demanda que a empresa tem. O que importa é a demanda da empresa. Eu sei que economicamente o pessoal gosta muito de pensar na demanda agregada do mercado, mas nós não estamos aqui pensando em termos macroeconômicos. Nós estamos pensando numa empresa individual, tomando as suas decisões de como usar os seus recursos para atender bem os seus clientes. Então, o que importa é a demanda dos produtos da empresa. Não importa se ela tem uma fatia grande ou pequena do mercado. O que importa é o que ela vai ser, qual é a necessidade que os seus clientes estão sentindo. Um esclarecimento básico é fundamental. Demanda não é igual a vendas. Eu sei que é muito comum a gente mesmo ler em livros previsão de vendas. As empresas, então, falam isso frequentemente. Elas preveem as vendas. Não, as vendas não são previstas. O que a gente prevê é a demanda. As vendas, elas são planejadas no primeiro momento e depois elas são executadas. Dando um exemplo simples, a gente pode fazer uma previsão de demanda de necessidade de vacinação de uma certa faixa etária, num certo local de 10 mil pessoas. Eventualmente, a gente não tem vacina para todo mundo. Então, você, embora a demanda seja de 10 mil, você talvez só tenha a perspectiva de receber 8 mil, então você vai planejar vacinar 8 mil. Então, essa vai ser o atendimento, as vendas que você vai ter. No caso aqui, a gente não tem pagamento, mas um atendimento é uma venda equivalente. Então, nós estaremos planejando atender 8 mil pessoas. E o que vai ser executado lá na frente talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco menos. Né? Depende de como as pessoas vão se apresentar realmente. Pode até ser um pouco mais, não é comum, no caso aí das vacinas, até pode, porque eles podem aproveitar um pouco mais do produto no frasco. Então, até dá para aproveitar um pouco mais. Mas, normalmente, seria uma situação em que a gente tem uma previsão de demanda de 10 mil, planeja vender ou atender 8 mil, eventualmente o atendimento, a venda real é de 7 mil. São coisas diferentes, certo? Nós prevemos a demanda e planejamos as operações. Planejamos a produção, as vendas e os estoques, caso seja relevante. A observação está clara? Sim. Obrigado. Alguma manifestação é sempre importante para saber se a linha não caiu aqui. A gente vai usar, então, previsão de demanda no longo prazo para dimensionamento da estrutura das empresas. Isso vai servir tanto para manufatura e suprimento, que são essa figurinha aqui de cima. Essa figurinha aqui de cima, estão todos vendo, é isso? Não, professor. A gente não Professor, sabe eu não nada, sei não. se sou eu, mas não está projetando nada. Ok. Falha minha. Então, agora sim. Perfeito. Então, aqui temos agora a apostila aparecendo. Então, essa primeira estrutura que eu tenho aqui, a gente tem uma estrutura completa, em que nós temos um estoque de matérias-primas e um estoque de produtos acabados. E a operação da empresa acontecendo aqui no meio. Então, isso funciona para um fabricante de automóveis, em que a gente tem realmente estoque de produto acabado. Fabricante de eletrodomésticos, a gente tem o estoque de produto acabado.
Para suprimento, a gente normalmente não tem, né? Suprimentos são as operações em que a gente simplesmente não transforma o produto. A gente recebe e depois já entrega para o cliente. Então, são as operações dos distribuidores, de atacadistas, de varejistas. Normalmente, a gente não tem o estoque de produto acabado. Ou seja, depois de feita a venda, o cliente leva o produto para casa. Até pode acontecer. Algumas empresas de distribuição, elas fazem a venda para reservar o produto, mas elas mantêm ainda o produto estocado no fornecedor. Alguma comodidade, alguma necessidade operacional. Mas, normalmente, suprimento, a gente não tem o estoque de produtos acabados. Para manufatura sob encomenda, também a gente não tem estoque de produtos acabados, porque sendo o produto sob encomenda, ele é feito para aquele cliente, não tem porque a gente ficar estocando o produto. Então, a hora que termina o armário embutido, ele está posto na casa do freguês. Certo? Em algumas situações, a gente não tem estoque de matérias-primas, são algumas poucas situações em que a empresa consegue ficar esperando o cliente fechar um contrato, operações muito longas, muito demoradas, e a gente faz as operações sem o estoque, sem uma formação propriamente de um estoque de entrada. Não é tão comum. O mais comum é ter um estoque de entrada e, possivelmente, se o produto puder ser estocado, um estoque de produto acabado. A gente vai precisar prever a demanda para a gente dimensionar esses estoques e o uso dos recursos na estrutura da empresa. Então, se a gente vai dimensionar os recursos para um restaurante ou para um hospital, a gente tem de conhecer quais são os produtos que são oferecidos, quais são os consumos de recursos para cada produto e tem de prever a demanda de cada um desses produtos para que a gente possa dimensionar a necessidade de pessoas, de máquinas, de espaço, de energia, para que as operações aconteçam. Essa vai ser a preocupação. Para quem trabalha com transporte e serviço, que é parte do da chamada prestação de serviços, frequentemente suprimento é entendido como prestação de serviços. Essa classificação aqui é um pouco diferente, pela estrutura de operações. Para quem trabalha com transporte ou serviço, ou seja, transporte de qualquer natureza, avião, ônibus, metrô, trem, serviço de atendimento em cabeleireiros, em prestadores de serviço para fazer qualquer reparo de algum produto do cliente, alguma coisa assim, a gente tem as operações feitas a partir de um estoque de insumos, de matérias-primas, e a partir de uma chegada de clientes. Então, aqui no caso, não é propriamente o estoque, né, é uma fila de clientes que a gente tem chegando nas operações da empresa. A gente, novamente, precisa prever a demanda para que a gente possa dimensionar esses materiais, para que a gente, em função de uma previsão de demanda, a gente tenha uma coerência entre a chegada de clientes e a disponibilidade das matérias-primas para que as operações aconteçam de forma apropriada. Essa vai ser a preocupação. Sem previsão de demanda, fica muito difícil a gente tomar decisões de como planejar no médio prazo, como programar as operações no curto prazo para a maioria das empresas. Certo? Nem tudo aliás, quase nada, se a gente for ver mesmo. Pouquíssimas operações são totalmente virtuais. E aí, materiais são pouco relevantes, espaço não é importante, é muito fácil você adquirir novas máquinas para aumentar a capacidade de processamento, alguma coisa assim. A maioria das operações são físicas. Tá? Então, nesse caso, certamente dimensionamento é básico para que a operação seja economicamente saudável. Feito? Até aqui? Alguma questão? Bom, previsão de demanda é o forecasting, né, para usar o termo em inglês, se acostumar com a ideia, algumas empresas usam a terminologia em inglês. É um conjunto de métodos que a gente tem que permite estimar qual é a demanda que a gente vai ter no futuro. Existem vários métodos. Eles estão aqui classificados em 3 grupos. Nós temos métodos de projeção, que são aqueles em que a gente extrapola o comportamento do passado para o futuro, sem nenhuma análise adicional. A gente simplesmente faz uma extrapolação do que vinha acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, a única variável independente é o tempo. O tempo explica tudo. Se a demanda vinha aumentando, ela vai continuar aumentando. Se ela vinha diminuindo, ela vai continuar diminuindo. Se existir a sazonalidade
nos anos anteriores, haverá sazonalidade nos anos seguintes. Então, essa é uma extrapolação do que aconteceu no passado. Técnicas de explicação também usam o histórico, mas a variável tempo não é a única variável independente. A gente leva em conta também outras variáveis, como a taxa de câmbio, taxa de juros, salário médio da população, idade média da população. Então você pode montar um modelo de regressão múltipla, é uma das técnicas que a gente tem dentro dos métodos de explicação. Vocês já tiveram regressão múltipla, certo? A ideia é essa. A gente explica a demanda de um produto em função de um conjunto de variáveis que nos explicam como é que o ambiente da empresa estará no futuro. Então, aí não é apenas uma extrapolação temporal. É uma extrapolação das relações que a gente tinha entre as variáveis no passado. Essas relações continuarão existindo no futuro. Então, a gente precisa estimar para o futuro. Estimar para o passado também não faz muito sentido, mas estimar para os meses seguintes, para os anos seguintes, qual vai ser a taxa de câmbio, qual vai ser a taxa de juros, qual vai ser a idade média da população e assim por diante. E em função das relações verificadas no passado, a gente consegue fazer uma previsão de demanda para os próximos meses, semanas, anos, o que a gente tiver necessidade. E os métodos de predição são um conjunto de técnicas em que a gente já não tem um histórico significativo, possivelmente não tem histórico nenhum. Quando o produto é lançado no mercado sem nada muito parecido, isso acontece com alguma frequência. Então a gente usa técnicas para tentar adivinhar, né? O termo é de predição, é realmente uma tentativa de você adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Certo? A margem de erro é certamente muito maior, mas paciência, faz parte do processo. Essa disciplina, a gente tem aqui algumas aulas para trabalhar com previsão de demanda. A gente vai se concentrar nas técnicas básicas de projeção. Existem outras técnicas mais sofisticadas que não necessariamente geram resultados melhores, apesar de serem matematicamente mais complexas. Então, o que a gente vai ver aqui é perfeitamente aplicável, embora não seja tão usado nas empresas. As empresas fazem parte do que a gente vai ver aqui. A parte um pouco mais complexa, em geral, as empresas já não fazem. Mas vai ser suficiente para a gente entender como é que a gente pode fazer essa previsão de demanda, como é que a gente pode avaliar a qualidade do modelo de previsão, até para saber se vale a pena tentar usar um modelo mais sofisticado. Se os resultados do modelo mais simples não forem satisfatórios, a gente complica e usa modelos mais sofisticados. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, na projeção. Vai ser uma equação matemática em que a gente vai explicar, ou vai projetar o histórico para frente. Então, só para confundir um pouco aqui, esse V não é de vendas, esse V é de demanda. Certo? Só para deixar clara a bagunça que se faz com a terminologia. Aqui nós temos o tempo, e nós estamos num certo instante T0. O instante T0 é o último instante para o qual nós temos uma demanda conhecida. Estamos fazendo a projeção para os períodos à frente de T0. Então, estamos agora em agosto, certo? A hora que terminar agosto, a gente vai ter um último valor de demanda para o mês de agosto, e a gente vai prever o que vai acontecer para setembro, outubro, novembro, assim por diante. O nosso histórico apresenta um certo comportamento. Então, se o nosso histórico ele tem, por exemplo, esse comportamento, a gente vai assumir que daqui para frente esse comportamento vai ser o mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer uma senoide vagabunda aqui, aproximada. Então, o que a gente percebeu que vinha acontecendo, vai continuar acontecendo. E com isso a gente tem aqui os componentes da equação de projeção. Existe um componente determinístico que é composto pela base da demanda. Então é esse.
Deixa eu só apagar um pouco aqui, que ficou meio torto. Está indo além do T0. Isso está bom, agora melhorou. Então, de forma simples, a gente pode imaginar que existe aqui um comportamento médio, crescente, com uma certa sazonalidade. Então, nós temos aqui uma base da demanda. É esse valor médio do que vinha acontecendo. Não é uma média simples, é uma média do comportamento histórico. Então, se estava aumentando, continua aumentando. Mas é um valor médio. Essa é a base da demanda. A inclinação dessa reta vai indicar para a gente qual é a tendência de crescimento ou de diminuição da demanda ao longo do tempo. E essa variação em torno dessa reta inclinada, ou de uma reta na horizontal, será um componente de sazonalidade. É o que a gente tem, por exemplo, na demanda de sorvetes aqui no Brasil, aqui no sul-sudeste, particularmente. A demanda do verão é bem maior do que a demanda do inverno, mais ou menos o dobro do que a demanda do inverno. Então, nós temos claramente uma sazonalidade, certo? Então, passamos aqui, coincidentemente, esse gráfico serviria mais ou menos para o sorvete. A gente passou pelo período quente, depois o período frio chegou, a demanda foi diminuindo, e agora ela vai começar a aumentar de novo à medida que a temperatura aumenta. Então, isso aconteceu nos anos anteriores, e a expectativa é que continue acontecendo. Então, a gente vai extrapolar essa reta média. Esse é o componente de tendência. Isso aqui é para ser linear, tá? Se era linear, vai continuar linear. O componente de sazonalidade, em torno dessa reta, e a base da demanda é o ponto de partida. Então, essa vai ser esse vai ser o componente determinístico da equação de projeção. Em alguns produtos, para alguns produtos, a gente tem um componente que também é de sazonalidade, mas uma sazonalidade que acontece em intervalos maiores do que um ano. Então, esse componente de séries longas foi dado o nome, a esse componente foi dado o nome de ciclicidade. São ciclos. Sazonalidade também são ciclos, certo? Mas só para ter um nome diferente. Existem alguns produtos que, caracteristicamente, têm uma sazonalidade a cada vários anos. É o que acontece frequentemente com televisores. Então, quando tem Copa do Mundo, muita gente gosta de trocar de televisor por uma tela mais nova, uma tela maior. Consequentemente, a demanda, quando é véspera de Copa do Mundo, ela aumenta. Então, isso acontece a cada 4 anos. Não por coincidência, como o dinheiro é limitado, se as pessoas trocam de televisor, elas trocam menos os outros equipamentos de casa. Então, geladeiras, fogões, máquina de lavar roupa, eles não trocam nesse momento. Afinal de contas, o dinheiro é curto. Então, a cada 4 anos, esses produtos têm uma demanda também diferente, no caso, menor. Então, esse é um componente de ciclicidade. Para quem vai trabalhar montando instalações das empresas, isso vai ser considerado. No médio e no curto prazos, esse componente de ciclicidade normalmente vai ser ignorado. A gente vai considerar, naquele ano é um pouquinho maior, no ano seguinte é um pouco maior, mas vai ser isso que a gente vai ver. A gente não vai ficar prevendo demanda para muitos anos, não quando a gente trata de planejamento de médio prazo e curto prazo. Para longo prazo, certamente o componente vai ser relevante. E por fim, nós temos um componente de aleatoriedade. Aqui ele está sintetizado assumindo que é uma distribuição normal, esse xi que a gente tem aqui, mais uma letra grega. Esse xi ele representaria uma distribuição normal padrão, aquela que tem média zero, o desvio padrão igual a 1. E o desvio padrão, o sigma, da demanda, o desvio padrão da demanda vai indicar qual é a amplitude que essa incerteza vai ter. Aqui está assumindo uma distribuição normal. Não necessariamente é normal, mas frequentemente a gente assume, até porque nem sempre vale a pena fazer buscas mais profundas sobre o comportamento da distribuição de probabilidades. Mas qual vai ser a ideia? Quando a gente pensar em previsão, então nós faremos, por exemplo, a previsão de demanda para algum período à frente, e a previsão tem um certo valor médio, que é esse aqui, e tem uma incerteza, que a gente vai expressar por meio de alguma distribuição de probabilidades, como a normal.
Então aqui deixa eu fazer mais ou menos uma normal. Ela está aqui levemente, está rotacionada, né? Então nós temos aqui um valor médio dessa demanda e temos um desvio padrão. E com isso a gente vai dimensionar as nossas margens de segurança, que servem para estoques, para energia, para pessoas, para máquinas, para espaço, em função da incerteza que a gente tem em relação ao comportamento da demanda. Então essa vai ser a preocupação. Não apenas estimar um valor médio da demanda, mas também uma incerteza dessa demanda. Também não é comum as empresas se preocuparem com isso, estranhamente. Os componentes aqui da projeção estão claros? Professor, eu fiquei confusa na base e agora nessa aleatoriedade. O senhor poderia repetir, por favor? Eu fiquei mais confusa da tangente. Eu não entendi muito bem a tangente e eu não entendi a normal inclinada. Ok. Vou colocar os nomes, né? Então, a base da demanda, ela representa o patamar atual da demanda. É o nosso ponto de partida para a gente fazer a projeção. Então, no instante T0, em função do comportamento do nosso histórico, a gente identificou que esse seria o patamar de demanda médio, levando em conta o nosso histórico. Observe aqui que o nosso histórico, ele tem aqui aparentemente um ano, né? Deixa eu completar o ciclo aqui. Então tá, nós temos aqui um ano no histórico, por exemplo, e a partir desse histórico a gente identificou que o comportamento médio que a gente tem está expresso aqui por essa reta inclinada, e a base da demanda representaria o ponto de partida para a gente fazer a projeção. Então, esse pontilhamento vermelho que a gente tem aqui é a equação de uma reta. Tem um ponto de partida com uma certa inclinação. E a gente sabe que esse valor médio ele aumenta quanto mais distante for o nosso período cuja demanda está sendo projetada. Então, a base, o patamar, indica qual é a demanda média que a gente tem num certo instante T0. Lembrando, T0 é o último instante para o qual nós temos uma demanda conhecida. A partir dessa base, nós temos uma tendência, representada aqui pela tangente desse ângulo, certo? Indica qual é a inclinação que a gente tem nessa reta. Eventualmente, a tendência é zero se a demanda for estável. É uma situação possível. A tendência pode ser positiva, como está desenhado aqui nesse gráfico, ou pode ser negativa, a reta estaria indicada para baixo. A sazonalidade é representada por essa variação que se repete ano a ano. Então, no caso de demanda de sorvete, demanda de cerveja, refrigerante, acontece muito disso. E nós temos aqui, então, esse componente de sazonalidade. E, por fim, nós temos até aqui, tranquilo? Sim. Ok. E, por fim, nós temos um componente de aleatoriedade. Eu sei que a gente está acostumado a ver a distribuição normal com essa cara aqui, assim, né? Nessa disposição. Então, aqui nós temos uma média e temos um desvio padrão. Eu rotacionei o gráfico, porque, no final das contas, nós estamos agora com o eixo aqui, o eixo das ordenadas, é o eixo da demanda. Então, ao invés de trabalhar com a demanda aqui no eixo horizontal, ele está agora trabalhando no eixo vertical. Então, simplesmente, esse gráfico foi rotacionado 90 graus aqui no sentido anti-horário, e é ele que está aqui. Indicando que quando a gente faz uma previsão de demanda para um certo período, por exemplo, o período T0 mais 1, se nós estamos aqui fazendo previsão mensal, se T0 é o mês de agosto, T0 mais 1 seria o mês de setembro.
Então, nós teríamos aqui uma previsão da demanda média, nesse ponto aqui, com desvio padrão, identificado aqui por meio desse gráfico. Certo? Entendi. Obrigada, professor. Nada. A qualquer momento. Então, isso é o que a gente tem aqui quando pensa em projeção. Explicação, como eu já falei, a gente tem modelos que explicam a demanda em função do comportamento de outras variáveis, além do tempo. Então, a gente pode usar regressão múltipla, pode usar modelos econométricos, que é aquela situação em que a gente monta várias equações, e nessas várias equações a gente tem todas as variáveis. E as variáveis se explicam umas em relação às outras. Então, aqui tudo é variável dependente, né, no modelo econométrico. E a gente tem de prever, por alguma técnica, quais serão os valores desse conjunto de variáveis, de forma que todas as equações sejam respeitadas. É uma técnica bem mais complexa, bem mais sofisticada, mas é aquela história. Se for necessário, a gente aprende e usa. E predição é um conjunto de técnicas em que a gente tem um histórico muito miserável, possivelmente não tem histórico, e a gente, por exemplo, consulta especialistas numa reunião, e esses especialistas entram num consenso em relação a qual vai ser a demanda do produto. Pode ser necessário. Eventualmente o assunto é tão vago, tão mal conhecido, que é o único jeito que a gente tem. O problema de juntar especialistas numa mesma sala é que, eventualmente, um deles tem influência sobre os demais diretamente ali. Ou porque o sujeito tem uma posição maior na empresa, mesmo que ele não tenha um melhor conhecimento, a opinião dele vai ser valorizada simplesmente porque ele é o diretor da empresa, alguma coisa assim, ou o dono da empresa. Possivelmente é o estagiário que tem a melhor informação, mas ninguém vai dar bola para o estagiário. Pode ser um erro. Mas acontece isso numa reunião presencial. Existe uma técnica, que é a técnica Delphi, que também busca opiniões de especialistas, mas por meio de questionários, que são respondidos... obrigado. Que são respondidos individualmente, sem a presença dos outros. Então, a pessoa, o elaborador da pesquisa, ele monta um conjunto de dados disponíveis, monta um questionário, e nesse questionário a gente pergunta qual é a opinião do indivíduo. O indivíduo responde qual é a opinião dele, então a demanda vai ser de tanto nesse ano, tanto no ano seguinte, e ele apresenta os motivos que o levaram a fazer essas estimativas. A gente recebe as respostas de todos os respondentes e monta uma segunda versão do questionário, agora apresentando os valores estimados e as justificativas. E com isso a pessoa tem a possibilidade de rever a própria estimativa, conhecendo agora as opiniões de outras pessoas, mas sem saber quem deu cada opinião. Essa é a vantagem do Delphi. É uma técnica mais lenta, né, pode exigir alguns meses para a gente ter a informação, mas ela não tem essa influência direta na opinião de alguma pessoa. Uma técnica bem interessante. A gente pode fazer pesquisa de mercado. Em marketing, vocês têm uma disciplina para isso, certo? Você pode sair perguntando para o seu público se ele compraria o produto, qual seria um preço razoável, a condição de venda, por aí vai. Então, pesquisa de mercado é uma técnica de predição bastante razoável, bastante necessária em algumas situações. A gente pode fazer lançamento numa área limitada. Então, você faz um teste de mercado. Você produz o produto e entrega numa área limitada. Se der besteira, pelo menos o prejuízo foi pequeno. E daí com isso você tem uma expectativa de qual vai ser a demanda em outros mercados. Então o pessoal usa, por exemplo, Campinas ou Curitiba como referência, e os resultados desse lançamento numa área limitada são extrapolados depois para outras regiões do país. A gente pode fazer analogias com outros mercados. Então, em algumas situações, o produto é lançado anteriormente num outro mercado, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, no Japão, na Coreia do Sul, alguma coisa assim.
e a gente pode tentar fazer uma relação do que aconteceu lá com o que deve acontecer aqui no Brasil. Claro que ajustes são necessários, porque os hábitos de consumo são diferentes, a verba disponível também é diferente, mas a gente pode fazer uma analogia em relação a outras comparações feitas para produtos parecidos que aconteceram no passado. Então, a gente, que foram lançados no passado. Então, a gente faz essa analogia. É bem interessante. Bem possível. Então, são técnicas em que a gente tem pouca informação, pouco ou nenhum histórico, e meio que parte para a ignorância, literalmente. Mas pode ser necessário. Lançamento de novos produtos tem essa característica. Ingressar em novos mercados também. Mas, voltando ao assunto dessa disciplina, a gente vai se concentrar aqui em projeção. Até aqui tranquilo? Sim, professor. Obrigado. Bom, em projeção nós temos equações de projeção. De acordo com o que a gente verificou no histórico, a gente vai extrapolar. Nós temos uma possibilidade muito simples, não necessariamente errada, é simples, mas pode ser perfeitamente aderente à realidade da empresa, que é uma hipótese de permanência. Ou seja, a demanda ela é estável e continuará estável no futuro. Então, a nossa equação de projeção, a estimativa de demanda para um certo período T, depende de um único parâmetro, que é o S de T0, que é a base da demanda. Então, a gente vai ter uma média, ou uma média simples, ou uma média ponderada. A gente vai ter um valor médio em função do nosso histórico, e a gente usa esse valor médio como a única referência para fazer a estimativa do que vem pela frente. Trajetória, a gente vai ter uma reta inclinada, e sazonalidade, com permanência, a gente vai ter uma sazonalidade em torno de uma reta na horizontal, e sazonalidade com trajetória vai ter uma sazonalidade em torno de uma reta inclinada. Então, por partes. Como calcular os parâmetros dessas equações de projeção também depende da técnica que a gente queira usar. A média corrida, ou a média móvel, é uma técnica bastante simples, fácil de ser empregada, e a suavização exponencial é ainda mais simples de ser empregada, embora seja um pouquinho mais difícil para entender, mas depois que a gente entende, fica tranquilo. Então, são duas técnicas bastante fáceis de serem operacionalizadas. Qualquer planilha faz isso, qualquer banco de dados faz essas contas básicas. Então, não há dificuldade na implantação dessas técnicas. Existem outros comportamentos possíveis, comportamentos não lineares. A gente pode ter exponencial, pode ter logaritmo, mas no médio e no curto prazo, em geral, o linear é suficiente. Se alguém achar que não é suficiente, é aquela história. Complica a equação de acordo com a necessidade. Se o resultado não for satisfatório, a gente complica, usa uma técnica de previsão mais sofisticada. Então, a gente vai ver agora como funciona o cálculo de cada parâmetro em cada uma das hipóteses, usando aqui média corrida e suavização exponencial. Permanência. Professor, Média tudo corrida. bem? Pois não? Desculpa, boa tarde. Eu não sei se o senhor já comentou isso, mas você vai gravar a aula? Não, senhorita. Não vou gravar a aula. Eu entendo que há algum benefício numa aula gravada, mas a ideia não é essa. A ideia é que seja uma aula convencional. Então, qualquer dúvida, me interrompa. Se alguém precisar ler algum livro, eu recomendo. Existem as recomendações das referências. E a sugestão é tentar acompanhar a aula. Qualquer dúvida ao longo da semana, é só mandar e-mail. Terei prazer em responder. Valeu. Ok. Espero que vocês não fiquem bravos com a minha escolha. O ambiente aqui é doméstico, de vez em quando passa um filho para usar a impressora, de vez em quando alguém usa o aspirador de pó.
posso ficar fazendo careta, ou pego a careta de alguém na tela. Não é algo a que eu quero me acostumar, até porque eu não concordo. Nada contra usar vídeos. É extremamente saudável um professor que grave um vídeo e disponibilize o vídeo, ou que escreva um livro e disponibilize o livro. Mas a aula, para mim, tem interação. Perfeito. Desculpa atrapalhar. Não pode ser alguma. Desculpa o desabafo. Porque eu estou meio cansado dessa história. Que isso, todos nós. Então, imagine que a gente tem aqui um certo histórico. E a gente acredita que não há nenhum motivo para justificar qualquer comportamento diferente de uma estabilidade de demanda. Os valores aqui são diferentes ao longo do tempo. Normal, os valores sempre são diferentes. Depende da nossa ordem de grandeza aqui. Mas a questão é, a demanda desse produto tem alguma tendência, tem alguma sazonalidade, ou são simplesmente valores aleatórios em torno de uma média que tende a ser estável? Então, é importante que a gente entenda qual é o mercado em que nós estamos ofertando um certo produto, para saber se a hipótese de permanência é razoável ou não. No supermercado, que tipo de produto tem demanda estável? Acho que alimentos e itens de higiene, talvez. Perfeito. Produtos básicos de alimentação, higiene e limpeza têm demanda bastante estável. Então, sal, açúcar, leite, pão, detergente, papel higiênico, não é nada mais estável do que demanda de papel higiênico. Pelo menos o consumo deve ser. Então, esses itens têm uma demanda bastante estável. Não que a demanda seja exatamente sempre a mesma. Né? Claro que a decisão pessoal de cada sujeito, se ele vai comprar o detergente no sábado, no domingo, na terça-feira, vai depender de cada um. Né? Tem jogo de futebol, o sujeito não vai no jogo, não vai no supermercado na quarta-feira, alguma coisa assim. Então, as decisões individuais fazem com que as demandas não sejam totalmente estáveis. Elas não são iguais. Né? Mas a gente pode assumir, sem prejuízo algum, que a demanda é estável. Então, funciona para muitos produtos. Na média corrida, o que a gente vai fazer vai ser tirar uma média simples desses valores aqui. Então, aqui deixa eu ver se eu consigo tirar uma média simples. A gente pode simplesmente usar o Excel aqui, vai ser mais fácil. Eu disponibilizo o arquivo também. Então vamos aqui. Então nós temos um histórico de demanda. Bom, uma complicação adicional que a gente tem. As empresas têm histórico de demanda ou histórico de vendas? Vendas. E vendas, De vendas é o que está registrado no sistema. Então, frequentemente, as empresas têm histórico de vendas. Porque a gente precisa de um histórico de demanda para fazer previsão de demanda. Ou seja, se a gente tiver a impressão de que em algum momento a demanda não foi totalmente atendida, significa que a gente vendeu menos do que houve de demanda, a gente precisa completar o histórico de vendas com o histórico de demandas potencialmente perdidas. Nem sempre a gente vai ter certeza em relação a quanto foi perdido. No supermercado, por exemplo, é intratável. A prateleira ficou vazia durante 2 dias, a gente sabe que perdeu demanda. Mas o quanto exatamente é uma estimativa, a gente não vai ter um valor exato. Mas vale a pena fazer essa estimativa para completar o histórico de demanda, para usar esse histórico de demanda para fazer previsão de demanda. Uma empresa que atende mal os seus clientes e usa só as vendas para fazer previsão de demanda, ela vai continuar atendendo mal os clientes, porque ela sempre vai fazer uma previsão de demanda subestimada. Certo? Isso ainda acontece, estranhamente. Bom, deixa eu chutar aqui os valores. Então, 40, 30, 35,
65. Então, aqui nós iremos dimensionar qual é o valor de S de T0. Que, nesse caso, na hipótese de permanência, na técnica de média corrida, será a média simples do nosso histórico. Caramba, 42,5 não é um valor tão bom assim, deixa eu... Não, 40 não é bom porque não ficou um pouco mais baixo. Ok, pode ser. Então, aqui nós temos, de acordo com esse gráfico, nós temos aqui uma demanda de 40, uma de 30, uma de 35, uma de 51. Tirando a média simples desses 4 períodos do nosso histórico, a gente tem uma base de demanda de 39. E essa base vai ser usada para fazer a estimativa de demanda para o próximo período. Então, o período 5, o período 6, todos eles terão exatamente a mesma previsão feita nesse momento, igual à base da demanda. É nada mais simples do que isso. Tirar uma média de 4 meses é bastante comum, não é necessariamente errado, mas é certamente simples. Pode ser uma técnica suficiente. Quantos períodos a gente considera aqui no nosso histórico? Possivelmente 4, 5, 6, 8, 12, 24. Mais do que isso, começa a ficar meio estranho. Se a gente leva em conta dados muito antigos, de mais do que 3 anos, por exemplo, possivelmente esses dados são tão velhos que eles já não representam bem a realidade da empresa. Então, nem vale a pena usar históricos tão distantes. Então, trabalhar com até 2 ou 3 anos de histórico é razoável. Mais do que isso, desnecessário. É até perigoso. O que vai ser melhor a gente vai ver depois quando a gente for calcular os erros de previsão. Então, por enquanto, nós temos uma demanda prevista, simplesmente pensando aqui na média dos últimos 4 períodos, e usando essa técnica, a gente tem aqui nesse momento, no instante 4, a gente faz a previsão para os próximos meses. Correto? Tranquilo? Então, aqui a gente vai fazer a previsão, assumindo a estabilidade, a permanência da demanda. Os períodos T0 mais 1, T0 mais 2 e assim por diante. Tranquilo? Sim. Obrigado. Bom, como a gente atualiza as previsões na média corrida, na hipótese de permanência? A gente continua tirando uma média de alguns períodos de história. Então, essa equação que a gente tem aqui, o S de T0, é igual à somatória das demandas dividido pelo tamanho do nosso histórico, ou simplesmente a média das demandas do histórico. Foi isso que a gente fez. E a cada novo valor de demanda, a gente substitui o valor mais velho pelo valor mais recente e tira uma nova média. É apenas isso. Então, nós temos aqui uma previsão de demanda feita para o instante T0 mais 1, que foi aqui de 39 no nosso exemplo. A demanda real vai ser qualquer coisa diferente de 39. A gente erra quando faz previsão, senão alguém mentiu. A previsão foi feita para errar. E a demanda vai ser de, por exemplo, um valor aqui um pouco mais alto. Por exemplo, 44. Deixa eu colocar os valores aqui. Só para manter a coerência com Excel, com a planilha. 40, 30, 35. O valor aqui era 51. A nossa base, que foi a estimativa da demanda do primeiro período à frente, 39. E aconteceu aqui uma demanda real
de, por exemplo, 44. Então, a estimativa de demanda do período 5 foi 39 e a demanda real foi 44. Aqui vai ser fácil, só puxar para baixo aqui. Nós já temos uma média dos últimos 4 períodos. A ideia é manter o mesmo tamanho de histórico, não é simplesmente ficar aumentando indefinidamente. Se a gente achou que é melhor usar 4 períodos, a gente continua usando 4 períodos. Por isso é que chama média móvel ou média corrida. A gente vai correndo, vai movendo a nossa referência, o nosso histórico para poder tirar uma média. Então aqui nós temos, esse gráfico poderia ter sido um pouco maior. Nós temos aqui uma nova base da demanda, que ela ficou aqui um pouco acima dos 39. É razoável que tenha ficado um pouco acima, porque a demanda real foi acima da estimativa. Então a gente vai corrigir essa base para cima. No caso aqui ela foi para 40. E agora a gente tem a nova referência para fazer a estimativa de demanda dos próximos períodos. Então a gente havia feito uma estimativa de demanda para o período T0 mais 2, que era o período 6 aqui da tabela. A gente havia feito a estimativa de 39. Agora não, agora ela vai ser alterada para 40. Então a gente vai revendo as previsões dentro do horizonte de previsão necessário para a tomada de decisão. Tranquilo? Atualização do parâmetro de projeção na hipótese de permanência usando média corrida. Está entendido? Sim, professor. Obrigado. Deixa eu começar a salvar essas coisas. Deixa eu criar mais um aqui. A outra técnica que a gente tem, que é bastante razoável, simples de ser aplicada, é a suavização exponencial. A diferença em relação à média corrida, a média móvel, é que na média corrida a gente atribui o mesmo peso para todos os valores de demanda. No caso aqui é uma média simples. Então todos os valores de demanda do histórico têm exatamente o mesmo peso. Quando a gente usa a suavização exponencial, as demandas mais recentes têm um peso maior. Então é uma estimativa média ponderada. E os pesos são maiores para as demandas mais recentes, o que conceitualmente faz sentido. Em geral, as demandas mais recentes traduzem melhor a realidade da demanda do produto. A gente também vai calcular uma base da demanda, o S de T0, só que agora, na hipótese de permanência, a gente tem aqui um alfa, um coeficiente de suavização, que multiplica a demanda mais recente, somado com 1 menos alfa, que é o peso complementar, que vai ser atribuído para a estimativa anterior. Então aqui, como é que vai funcionar? Aqui eu posso desenhar um pouco mais generosamente. Nós estávamos no instante T0 e tínhamos uma base de demanda
um S de T0, que foi usado para fazer a previsão de demanda do período T0 mais 1. Certo? Então, nesse nosso exemplo aqui era 39. No período T0 mais 1 aconteceu uma demanda real, aconteceu uma demanda de 44. Então, esse símbolozinho aqui é o seguinte, a cruzinha é a demanda real, a bolinha é a estimativa, a bolinha aberta, e a bolinha fechada é a base da demanda, certo? Então, nós tínhamos aqui uma base anterior de 39, que foi usado para fazer a estimativa do período seguinte, 39, e aconteceu uma demanda real de 44. Como passou o período aqui, nós temos agora um novo T0. E, consequentemente, nós temos uma estimativa de T0 feita com base tendo como referência o S de T0 menos 1, que era de 39, e agora tivemos uma demanda real, um V de T0, de 44. São os únicos valores que a gente precisa para fazer uma ponderação usando um certo alfa. Então, aqui eu vou adotar um alfa de, por exemplo, 0,1, para a gente fazer as contas. Então, qual vai ser a atualização da base da demanda? A base anterior era 39, tanto que a estimativa do período T0 também era 39. E agora tivemos uma demanda real de 44. Então, o S de T0, ele vai ser calculado como 0,1, 10% é o peso que a gente vai dar para a demanda mais recente, e o peso complementar, 0,9, a gente vai dar para a base anterior, que era a estimativa que a gente havia feito. Se a demanda tivesse sido de exatamente 39, a gente continuaria com a mesma base de 39. Mas como a demanda aumentou, a nossa base também vai aumentar. E o quanto ela vai aumentar? Ela vai aumentar 10% da diferença entre 44 e 39. Então, esse valor aqui, por favor, sempre confiram as contas. Agradeço se fizerem isso. Eu não preciso complicar além do mínimo necessário. Então, a diferença que a gente tem entre 44 e 39 é 5. 10% de 5 é 0,5. Consequentemente, a nossa base de demanda ela vai aumentar de 39 para 39,5. Então, a base da demanda aumentou um pouco aqui. Opa. Aumentou exatamente 10% da diferença. Então, essa é a nova base da demanda. O novo S de T0, agora de 39,5. 39,5 o que vocês quiserem, certo? Pode ser 1.000 unidades, pode ser milhões de toneladas, o que for. Mas certamente uma unidade de medida é importante. É algo que eu sempre peço quando eu leio um relatório, quando eu vejo um documento. Qual é a unidade de medida? Senão fica difícil entender a ordem de grandeza das coisas. Se é dinheiro, eu quero saber se é reais, dólares, euros ou o que seja. Então, unidade de medida é muito importante. E, consequentemente, nós temos aqui uma nova base, que é o 39,5. Deixa eu tirar do caminho aqui. E ela que vai ser usada para fazer a estimativa de demanda dos próximos períodos, até que a gente faça uma nova estimativa. Até que a gente tenha uma nova demanda real e consiga fazer uma nova estimativa. Deixa eu unir aqui.
Questões? Professor, Não. Esses coeficientes de suavização, ele é sempre arbitrário, assim? Tipo decisão de quem está fazendo o planejamento, escolher, atribuir os pesos? Excelente questão. A gente combinou, era o momento de você fazer essa pergunta. A questão é, a gente vai usar uma técnica de previsão, e dentro de cada técnica de previsão, o tamanho de histórico ou o coeficiente de suavização, no caso alfa, que gerar os menores erros de previsão que a gente consiga. Essa vai ser uma busca que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui uma pequena busca, depois vocês vão ter aula em que vocês vão comparar técnicas, tentando identificar qual delas geraria menores erros de previsão. Então a gente não sabe antecipadamente se é melhor usar um alfa 0,1, um alfa 0,2, um alfa 0,35. Os valores normalmente para os coeficientes de variação de suavização, eles estão entre 0,05 e 0,4, algo nessa faixa. Menos do que 0,05, a gente daria um peso muito baixo para a demanda mais recente e ficaria meio estranho usar um peso tão baixo. Mais do que 40% de peso, começa a ficar perigoso, porque a gente pode atribuir um peso muito grande para algum evento que tenha sido simplesmente uma demanda aleatoriamente um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Mas a gente vai fazer testes para identificar qual é o valor apropriado para o coeficiente de suavização, se a gente deve usar a média corrida ou suavização exponencial, se for média corrida, qual o tamanho do nosso histórico, e as hipóteses, qual hipótese de comportamento da demanda a gente deve adotar. Tudo isso a gente identifica fazendo testes em relação ao que aconteceu no nosso passado, então a gente conhece tudo, conhece a demanda, conhece a estimativa. A gente faz testes para identificar qual técnica e quais parâmetros dentro de cada técnica a gente deve usar daqui para frente. E aí a empresa pode reavaliar a cada ano ou a cada 2, 3 anos se a técnica continua sendo uma técnica apropriada em função do comportamento da demanda, porque esse comportamento da demanda também pode mudar. Está claro? Entendi, obrigado. Nada. Grato pela pergunta. Então, aqui nós tínhamos, em princípio, a suavização exponencial, ela precisa de um ponto de partida. Então, nesse caso, em que a gente tem aqui um histórico de 4 períodos, a gente pode usar como primeira estimativa a média desses 4 períodos. Caso a gente não tenha um histórico, a gente pode arbitrar um valor, chutar. Eu vou chutar tanto, certo? Se alguém vai abrir um boteco amanhã, você tem de chutar alguma demanda para você poder se preparar para aquela demanda. Então você tem de ter uma primeira estimativa, que veio do além, certo? Você pode ter comparado os seus vizinhos ali, o que aconteceu, imaginar o que vai acontecer de demanda, você chuta um valor inicial. E a partir do momento que a gente tem demandas reais, aí a gente pode realmente começar a usar cálculos ou de média ou de suavização exponencial para poder calcular os parâmetros da equação de projeção. Então, na suavização exponencial, na hipótese de permanência, a gente vai precisar de um alfa, que aqui foi arbitrado em 0,1. Consequentemente, o S de T0 ele será 0,1, que multiplica a demanda mais recente, mais 1 menos o alfa, que é 0,9, multiplicado pela estimativa que a gente havia feito. Eu vou colocar aqui. Estava aqui. Então está aqui. O nosso cálculo confere 39,5. Consequentemente, para o período 6, nós temos uma nova estimativa, que continua sendo a base da demanda, só que agora a base da demanda foi recalculada para 39,5.
Suavização exponencial, tranquilo? Nessa hipótese? Sim, professor. Obrigado. Ok. A nossa estimativa de demanda de algum período, então, na suavização exponencial, a gente fez uma estimativa calculando uma base da demanda, um certo período, e essa base foi calculada como alfa vezes V de T0 mais 1 menos alfa vezes a estimativa que havia sido feita para o período anterior, certo? Em algum momento eu falei que a suavização exponencial, ela calcula uma média ponderada, com pesos maiores para as demandas mais recentes e pesos menores para as demandas mais antigas. Onde é que estão essas demandas mais antigas aqui nessa conta? Dentro da estimativa anterior? Perfeito, exatamente. Então, o que nós temos? A estimativa de T0 ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui agora. A estimativa em T0, como é que ela havia sido calculada? Ela havia sido calculada como alfa vezes a demanda de T0 menos 1 multiplicado pelo alfa mais 1 menos alfa vezes a estimativa de T0 menos 1. De acordo? Consequentemente, a gente pode escrever que a estimativa em T ela foi, deixa eu colocar aqui o alfa, o alfa que multiplica o V de T0 mais 1 menos o alfa que multiplica, deixa eu abrir colchetes aqui, multiplica isso aqui. Ou seja, a estimativa no período T ela é alfa vezes V de T0 mais 1 menos alfa vezes V de T0 menos 1
Se alguém perceber alguma besteira, por favor, me corrija. Alfa vezes V de T0 menos 1, mais um menos alfa ao quadrado vezes o E de T0 menos 1. Certo? O E de T0 menos 1. Como é que ele teria sido calculado? Ele teria sido o alfa vezes V de T0 menos 2, mais o menos alfa vezes a estimativa de T0 menos 2. Consequentemente, a gente pode continuar destrinchando aqui essa estimativa. Ela vai ser o alfa vezes V de T0, mais 1 menos alfa vezes V de T0 menos 1, mais 1 menos alfa ao quadrado vezes alfa vezes V de T0 menos 2, mais um menos alfa ao cubo vezes a estimativa em T0 menos 2. Faz sentido? Professor, não entendi o porquê dos expoentes. Não sei se eu perdi alguma passagem. Vamos com calma. Se eu voltar, sempre posso ter escrito errado. Quando a gente fez a estimativa, foi com base num certo S de T0, e o S de T0 foi calculado de acordo com a nossa equação de atualização do parâmetro, que é alfa vezes V de T0 mais 1 menos alfa vezes o E de T0. Uhum. A estimativa do período T0, se a gente viesse já usando a atualização exponencial anteriormente, ela teria sido calculada também com uma ponderação equivalente. Então é só trocar aqui o período para trás. Seria alfa vezes V de T0 menos 1, mais 1 menos alfa vezes a estimativa em T0 menos 1. E daí a estimativa, consequentemente, ela seria alfa vezes V de T0, que é isso aqui, mais 1 menos alfa vezes a estimativa de T0. A estimativa de T0 é alfa vezes V de T0 menos 1, mais 1 menos alfa vezes a estimativa de T0 menos 1. Beleza. Distribuindo aqui 1 menos alfa, ele fica 1 menos alfa vezes V de T0 menos 1, mais 1 menos alfa ao quadrado vezes a estimativa de T0 menos 1. Ah, tá. Beleza. Certo? E aí nas outras você vai fazendo mesmo. Isso, perfeito. A estimativa de T0 menos 1, ela por sua vez foi calculada como alfa vezes V de T0 menos 2, mais 1 menos alfa vezes a estimativa em T0 menos 2. Então a estimativa que a gente fez com o período à frente era o alfa vezes V de T0,
mais 1 menos alfa vezes v de t0 menos 1, mais 1 menos alfa ao quadrado, que multiplica alfa vezes v de t0 menos 2, mais 1 menos alfa vezes a estimativa em t0 menos 2. Então, aqui ficou 1 menos alfa ao quadrado vezes alfa, vezes a demanda de 2 períodos atrás. Mais 1 menos alfa ao cubo, multiplicado pela estimativa de 2 períodos atrás. Certo? Tá, beleza, professor. Entendi. Obrigado. E aqui, consequentemente, a gente pode ir até o início dos tempos, certo? Se a gente usou um peso de 10%, 0,1, como alfa, então 10% é o peso que a gente vai dar para a demanda mais recente. Ok. Então esse ponto. Aí, por isso que a mais recente tem maior peso, né? Que quanto Isso. mais antigo, maior vai ser o expoente, aí menor vai ser o número. Perfeito. Então, quais são esses valores? Se o nosso alfa é 0,1, significa que o peso que a gente dá para a demanda do período mais recente, que é T0, é 10%. A demanda do período imediatamente anterior é alfa vezes 1 menos alfa, que é 0,1 vezes 0,9, que é 0,09, ou 9%. A demanda de 2 períodos atrás, ela tem um peso que é 0,9 ao quadrado vezes 0,1. Ou seja, é só multiplicar o 0,09 por 0,9 de novo. Que daria, se eu não estou enganado, 0,081. 0,081 vezes 0,9, começando a ficar difícil isso aqui. Zero vírgula 0,729. Zero vírgula 0,729. E assim por diante. Então, no final das contas, nós estamos levando em conta todo o nosso histórico até o início dos tempos. Só que os pesos vão sendo cada vez menores. Consequentemente, depois de algum certo tamanho aqui de histórico, a demanda já não é mais considerada na prática. A participação já vai ser muito pequena. Então, se a gente usa um alfa de 0,1, significa que o nosso histórico ele é válido por mais tempo. Se a gente usar o alfa de 0,3, vocês podem ver que essa queda vai ser bem mais rápida. Consequentemente, o nosso histórico ele tem um comprimento útil bem menor. Um alfa mais baixo significa que a gente não dá um peso tão grande para a demanda mais recente e dá um peso maior para o nosso histórico. Um alfa mais alto, a gente dá um peso maior para a demanda mais recente e menor para o nosso histórico. Conceitualmente, quando que faz sentido usar um ou usar o outro? Se a nossa demanda é muito incerta, é perigoso você usar um alfa muito alto, porque você atribuiria um peso muito grande para uma oscilação aleatória. Isso pode ser perigoso. Por outro lado, se a gente está no mercado em que a demanda realmente está mudando, ou pelo comportamento do consumidor, ou porque tem concorrente no mercado, de qualquer forma é o consumidor que está mudando, né, de comportamento, aí a gente pode ter um benefício maior por usar um alfa mais alto, porque assim a correção vai ser mais rápida. Mas é aquela história, o que é melhor, a gente vai fazer testes para poder comparar os resultados. Questões até o momento? Tudo bem?
100%. Obrigado. Dez minutos. Pena. Acho que eu vou deixar o cálculo dos erros para a semana que vem. Não vai ser meio atropelado esse final e isso não é bom. O que nós temos? Aqui. Então é isso. Por isso, por enquanto, as contas estão de bom tamanho. A gente viu como fazer o cálculo do parâmetro da equação de projeção, que é a base da demanda, o S de T0, usando a média corrida e usando a suavização exponencial. Vimos aqui a demonstração do porquê que o nome é suavização exponencial. Né? Os pesos são exponencialmente decrescentes. O que faz sentido, né? Informação mais nova realmente deve ser mais relevante. Voltando para o começo aqui. Tá? Alguém ainda tem alguma questão em relação à importância da previsão de demanda para a tomada de decisão nas empresas? Qualquer plano que a gente tenha precisa prever qual vai ser a demanda dos produtos da empresa. No longo prazo, quando a gente pensar em processos de planejamento estratégico, né, nós estaríamos decidindo como montar uma empresa para funcionar nos próximos anos. Então, a previsão de demanda vai dar uma ideia do dimensionamento, né, de como fazer o dimensionamento dos recursos da empresa. Se alguém faz uma previsão de demanda de energia elétrica numa certa região, você consegue dimensionar o tamanho da linha de transmissão, linha de distribuição, a estação de transformação, de tensão. Então, você consegue dimensionar em função dessa previsão de demanda. Se alguém vai montar uma fábrica, precisa ter uma ideia do tamanho que a empresa precisa ter para atender a demanda do seu produto. Nem sempre é muito fácil alterar a capacidade instalada, pode ser muito caro. Se a gente prevê uma demanda muito baixa, ou se a gente não faz previsão nenhuma, toma uma decisão de montar uma certa estrutura, e se a empresa depois, se o mercado se mostra propenso a comprar os produtos da empresa, significa que nós temos uma capacidade subdimensionada, e mudar de capacidade não é sempre muito rápido, nem muito barato. A gente pode ter escolhido uma tecnologia para baixo volume de produção, que não necessariamente é uma boa tecnologia para alto volume de produção. Então, a previsão de demanda para planejamento estratégico é importantíssima. Na disciplina de planejamento, programação e controle de operações, voltando, nós estamos aqui decidindo o que fazer no médio e no curto prazo. No médio prazo, a gente trabalha com base em previsão, sempre. Então, a ideia é planejar as operações, ou seja, a compra de materiais, transformação, geração de produto acabado, estoques, se for possível, a cada mês dos próximos 12 meses, algo desse tipo. Então, a previsão de demanda é fundamental. Quando a gente pensa em programação de produção, frequentemente a previsão de demanda é necessária, porque a gente precisa antecipar a produção e os estoques para atender o cliente mais rapidamente. Algumas empresas, no curto prazo,
elas têm uma carteira de pedidos tão significativa que essas empresas já não trabalham mais com previsão, elas trabalham programando o uso de recursos, já conhecendo quais são os pedidos feitos pelos clientes. Então, algumas empresas que trabalham sob encomenda, particularmente, elas trabalham com essa lógica. Essas empresas ainda precisam fazer previsão de demanda no longo prazo, para planejamento estratégico e montar a sua estrutura, e no médio prazo, para saber se vai ter de trabalhar com horas extras em algum momento, contratar gente, demitir gente, algo desse tipo. E o curto prazo, para as empresas sob encomenda, aí eles trabalham de acordo com os pedidos que estão sendo colocados pelos clientes. Professor, tenho uma dúvida. Pois não. Boa tarde, tudo bem? É a Virgínia. Professor, numa indústria, normalmente fica concentrado em qual área isso? Desculpa se o senhor já falou. Boa questão, né? Não falei. Preferencialmente, quem faz previsão de demanda é o pessoal de marketing. Porque, teoricamente, o marketing que conhece o mercado. Professor, desculpa interromper. Hoje eu estagio nessa área e a gente não faz isso, viu? Então, é muito mais fácil convencer os alunos da graduação dessa lógica do que algumas empresas que funcionam de forma estranha há muito tempo. Então, o que acontece? A previsão de demanda deve ser feita preferencialmente por quem conhece o comportamento do mercado. Mas a gente vê empresas em que quem faz previsão de demanda é o pessoal da fábrica. Por quê? Porque a fábrica precisa dessa informação para planejar as suas operações. E daí a gente chega a conhecer, eu cheguei a conhecer empresa grande, multinacional americana, o Diabo 4, que ela fazia o seguinte: o pessoal da fábrica fazia a sua previsão de demanda tirando uma média das vendas dos últimos 4 meses. Só que o pessoal de marketing tinha políticas de promoção de aumento de demanda do produto. Então, eles aumentavam a quantidade que é de produto numa certa embalagem, mantendo o mesmo preço, que é a mesma coisa que abaixar o preço. Ou seja, o pessoal de marketing tinha essa iniciativa para aumentar as vendas. Só que eles não avisavam o pessoal da fábrica. Então, o pessoal da fábrica trabalhava com uma previsão de demanda que não era realista. Então, o pessoal de marketing tinha ações para aumentar a demanda do produto, não avisava o pessoal da fábrica e depois reclamava que o pessoal da fábrica não produzia de acordo com a expectativa de demanda que eles tinham. Eu não estou falando de uma empresa de fundo de quintal, certo? Essa é uma multinacional Não, americana. imagina. Empresa grande mesmo. Simplesmente, né? Por favor. A gente se esbarra muito com as pessoas de produtos, né? Uma área dentro do marketing, que é o pessoal que faz a criação, né, das embalagens, enfim, estudam isso. Então, é um pessoal que eu digo, acho que mais pela mentalidade da área, sabe? É um pessoal que que tem processo mais criativo, né? Então, às vezes, eu acho que falta isso. Até a gente fala que tem os chefes de produtos, né? Então, são várias áreas, então, várias linhas de produto dentro da marca. Então, tem o chefe de produto, digamos, de camiseta, um chefe de produto de meia, de cada produto que a marca cria. E eles são, assim, eu percebo que eles são muito no feeling, sabe? Eles não apresentam normalmente argumentos, enfim, e dados, sabe? Então, por isso que eu achei muito bom esse ponto que o senhor colocou até para perguntar. E eu acho que a gente também acaba concentrando isso em quem trabalha com logística, às vezes com suprimento, né, em supply. E às vezes a gente não vê a necessidade disso em outras áreas, né, de usar esses recursos matemáticos. A sua colocação é ótima, muito obrigado pelo exemplo. Porque de vez em quando parece que eu falo criticando as empresas, porque eu estou querendo valorizar o... Não, mas é super real, professor. Eu acho muito bom. Eu não sou contra iniciativas de marketing, hipótese alguma. Mas a questão é, se alguém vai fazer uma promoção, fazer uma propaganda em algum veículo publicitário, se vai aumentar o preço, abaixar o preço, se vai vender de uma nova forma, com desconto, com facilidade de pagamento, tudo isso vai implicar numa demanda diferente. E o quanto vai mudar a demanda deve ser estimado. Porque senão não faz sentido alguém sugerir uma iniciativa de marketing se não é para você ter uma demanda
diferente e favorável à empresa. Então, se é para aumentar a demanda, estima quanto está aumentando a demanda, até para saber se a iniciativa é válida ou não. Eu vou fazer a propaganda, vou colocar uma propaganda no meio da novela das 8, qualquer coisa assim. Quanto é que você vai gastar nisso? Vai aumentar a demanda ou não? A criatividade é ótima. Faço demais por isso, assim, até contar um caso pessoal. Não vou contar a empresa, né? Mas assim, a gente paga um valor bem alto para aparecer num campeonato de futebol. E hoje eu percebo, tá? Eu converso com as minhas pares, né? A gente percebe que é muito mais pela visão do diretor, que não é o diretor de marketing, é o diretor geral, do que o diretor de marketing. Assim, não falta dinheiro, né, para a empresa, assim, mas é uma coisa que a gente poderia reverter em outros pontos. Eu até comento com as meninas, a empresa que presta o serviço de futebol, eles passam uma estatística para a gente de quanto foi televisionado e de quantos jogos a marca apareceu. Mas só para você ter noção, o relatório é bem básico, assim, só mostram quantos jogos foram televisionados, mas eles não mostram a audiência, eles não procuram fazer pesquisa, sabe? Parece besta, mas eu falei para eles, seria legal, tipo, já que eles anunciam tantas marcas, né, no campeonato, fazer uma pesquisa, assim, você compra porque você vê a propaganda? Aí as meninas falam, aí já vem aqueles conceitos de marketing, né, não desprezando, mas o pessoal fala, não, porque não é, você não faz para essa propaganda para a pessoa comprar, você faz para reforçar a marca. Só que, assim, eu acho que é legal a gente estimular outros métodos. Aí eu sinto falta, assim, sabe? A gente paga um valor altíssimo, não é barato, assim, é na casa de milhões. E não tem, sabe, assim, um relatório com mais dados, assim, sabe? Para argumentar mesmo, para não ficar muito no achismo, sabe? Perfeito. Compartilho a sua preocupação. Obrigado. Outros exemplos ao longo das aulas são bem-vindos. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Muito obrigado pela presença, pela participação. E boa semana. Qualquer dúvida é só mandar e-mail. Obrigada. Professor, enfim, não é bem uma dúvida, mas eu entendi a matéria, mas eu ainda não estou muito segura que eu sei fazer, que eu entendi mesmo. Eu queria saber se tem algum site, algum lugar assim que a gente pode achar mais exercício para fazer. Ok, a senhorita tem as referências bibliográficas no programa da disciplina. Certo. No item lá de previsão de demanda, vai ter uma sugestão de livro. Essas técnicas que a gente está vendo são razoavelmente básicas. Quase qualquer livro de administração da produção tem um capítulo de previsão de demanda. Então fica a sugestão. Para quem quiser treinar um pouco mais, vale a pena. Novos esclarecimentos, novos pontos de vista e cálculos para serem feitos e comparados. Certo. Obrigada, professor. Nada. Bom, boa tarde, professor. Não sei se o senhor já falou, mas eu gostaria de saber sobre a presença. Presença dada. Beleza, obrigado, professor. Ótima aula. Eu não terei essa preocupação realmente. Eu espero que vocês venham não para ter presença, mas para discutir o assunto. Beleza, obrigado, professor. Obrigado. Boa semana.